Vamos lá, meninas. Como se deu, tá, o processo, tá, de canalização da MRU? Como que foi esse processo? Eu vou explicar melhor para vocês como que foi. Eu, na verdade, não sabia o que estava acontecendo, certo? O primeiro episódio, né, que aconteceu, que eu não sabia o que era também, foi um pouco antes da pandemia, foi em 2019, eu acho que uns 8 meses antes, tá? Eu comecei a ter os primeiros contatos. Eu fui levada, tá, por uma nave no astral. E sempre, eu não morava aqui, na época eu morava lá embaixo, na outra casa. E sempre eles vinham com uma nave e parava bem em frente à minha casa que dá para o sul, lá. E aí, eles me chamavam para entrar na nave e eu entrava. A primeira vez, eles me colocaram numa cadeira, uma cadeira igual essa mesmo, uma cadeira que eu sentava, e na frente tinha como se fosse um computador gigante, uma tela, sabe, tela de computador, mas gigantesca. E ali eles me deixavam, eram 3, nessa primeira vez, eram 3 seres, né? E começava a descer como se fosse códigos, sabe esses códigos que começa a descer da tela do computador? Descia como se fossem esses códigos, eu não entendia nada, eu olhava aquilo e falava assim, mas o que é isso, né? Não sei o que é isso. Enfim, fiquei ali na frente, né? Eu sabia que eu tinha que ficar ali na frente, demorou um tempo, e esses 3 seres voltaram e falaram, pronto, já está feito, vamos, né, retornar. E eles me retornaram no mesmo local, na frente da minha casa, desci da nave e voltei. Bom, eu pensei comigo, né? Quando eu acordei, eu tava dormindo, lógico, né? Quando eu acordei, pensei, bom, alguma informação eles me passaram a nível inconsciente, porque eu não me lembrava, eu não conseguia saber o que era aquilo, o que estava acontecendo. Enfim, passou, não dei muita importância também, falei, o que tiver de ser, vai ser, né? Passado um tempo, foi acho que em agosto de 2019, esses que me levaram eram os pleiadianos, tá? Que eles se identificaram como pleiadianos. Depois eu tive um outro sonho, vamos dizer assim, em que eu tava nessa mesma casa minha. E era um outro ser, era um só, mas tinha 3 naves que paravam. E um ser descia. E esse ser era um ser em forma, o rosto, o corpo é humanoide, né? Cabeça, tronco e membro, mas o rosto era de um felino, como se fosse um gato, cachorro, com orelhas e tudo mais. E eu, a princípio, eu fiquei um pouco com medo, né? E depois eu fiquei mais tranquila. Ele estava usando uma arma, um tipo de arma, era como se fosse um ser que estava numa guerra. Mas eu não sei, nunca vi essa arma, mas eu sabia que era uma arma de guerra. Ele pegava a minha filha, né, que a minha filha hoje ela tem 5, vai fazer 5, mas na época ela tinha 2 aninhos, era bem menorzinha ainda. Ele pegava a minha filha e ele falava, vocês precisam se proteger e vocês precisam ficar por um tempo dentro de casa, porque vai haver uma guerra biológica no mundo e vocês precisam ficar aqui protegidas. Vocês vão sair apenas para as necessidades, para o necessário, né? Não foi dessa forma que ele usou, mas eu entendi que era para sair apenas para o necessário. E que quando nós saíssemos, eles iam estar ali na frente de casa, cuidando de nós e cuidando de nós quando a gente precisasse sair para a rua, que ia haver uma guerra biológica. Isso foi em agosto de 2019. E eu acordei e achei tudo aquilo muito estranho, né? Mas também não dei muita importância. E aí, passado agosto, quando foi logo o final do ano, em dezembro,
em janeiro, né? Começou em dezembro, de janeiro do outro ano, já veio o Covid e em fevereiro teve o primeiro lockdown aqui em Arapongas. E quando teve esse primeiro lockdown aqui em Arapongas, eu lembrei do que esse siriano falou, esse felino, né? Falou pra mim que era para nós ficarmos dentro de casa. E nisso, quando teve, eu já fechei o instituto, na época, fechei tudo. A gente não trabalhou mais, porque eu sabia que era necessário ficar por um tempo ali, porque ele já tinha alertado. E aí, depois desse momento que veio o lockdown, né? Eu tava na minha sala, não atendia mais ninguém, mas eu ainda ia, né? Às vezes no instituto, quando dava. Mas não atendia mais presencial, não tinha mais os atendimentos nem nada, e eu tava sentada e pensando, né? Porque a gente fica preocupada até então, pensando no que ia ser, o que ia acontecer. E nisso, um pleiadiano se apresentou na minha sala, eu não tava dormindo, tá, gente? Eu tava acordada. E ele falou assim, pega uma folha que agora você vai desenhar. Eu vou te mostrar o que vai ser desenhado. Eu peguei a folha, peguei a caneta e comecei a desenhar. E esse desenho eu tenho até hoje, tá lá no instituto. Foi o primeiro desenho que eu fiz sem saber de nada, sem saber o que eu tava fazendo, sem ter conhecimento da MRU. Então eu fiz aquele desenho, peguei aquele papel e falei, o que é isso? Aí ele falou, isso é uma mesa radiônica universal, é com essa ferramenta que você vai começar a trabalhar e vai começar os teus atendimentos com essa mesa. Eu falei, mas eu não sei atender, eu não sei o que é isso, eu não consigo, eu não tô entendendo como que é feito esse trabalho. Porque eu não tinha realmente, eu nunca tinha feito curso de nenhum tipo de mesa, né? Porque tem vários tipos de mesa, mas eu nunca tinha feito curso. Eu tinha conhecimento da radiestesia e da radiônica só, e outro tipo de conhecimento eu não tinha. Enfim, esse ser começou a me ensinar, né, como que ia manipular aquela mesa e como que ia ser feito o processo, que era um processo de elevação de frequência vibracional que deveria ser feito com as pessoas. Aí, isso foi, gente, tudo isso que eu tô falando pra vocês aconteceu em 15 minutos, tá? Foi muito rápido, foi 15 minutos, desenhou tudo, falou tudo e acabou. E eu fiquei naquela, eu falei assim, meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer com isso aqui? Falei assim, mas se é pra trabalhar, vamos trabalhar, né? E daí nós começamos, né? Eu mandei para um amigo meu, né, de uma gráfica, o esboço daquilo. Eu falei, eu preciso que seja feito isso aqui, né? Que foi uma das primeiras mesas que eu fiz, que foi essa aqui, que era no PVC, ó. Tá aqui. Ele fez, né, a parte dos desenhos, da forma que eu fui falando, né? E saiu a primeira mesa radiônica universal. E a primeira pessoa que foi atendida com ela foi eu, que eu fiz, né, para mim mesma. E eu senti a energia. E essa primeira vez, toda a egrégora da mesa radiônica se apresentou, né, para nós, todos os seres que compunham, né, a MRU se apresentou. E depois eu vou falar, nas próximas aulas eu quero falar de cada um, né, desses seres que compõem a nossa egrégora. Porque muitos de vocês ainda não sabem quais são os seres, porque quando a gente abre o portal, a gente chama a egrégora, né, dos seres de luz, mas muitas vezes a gente não sabe quais são os seres. Eu tive um caso agora, essa semana, de uma terapeuta que atendeu uma cliente. Essa cliente dela, ela é médium, então ela tem a pineal bem aberta, ela consegue ter as visões, né, dos seres, né, de luz, e ela tá com problema de pele, estava com problema de pele, e ela disse que quando a terapeuta, né, nossa aluna, estava ativando as ferramentas, ela viu um ser pequeno, tipo um gnomo, que trouxe tipo um emplasto, né? Ela viu ele trazendo um emplasto da natureza e trouxe e passou.
na perna dela. Na perna, eu não lembro em qual parte do corpo, mas eu sei que é pele. Mas passou esse emplasto nela e ela viu que houve o processo da cura, né, ali que esse ser trouxe. E ela perguntou para nossa aluna quem que era aquele ser que compunha essa egrégora, porque esse ser trouxe o emplasto, passou e foi embora, né, e tal. E ela queria saber quem era esse ser. E a aluna não conseguiu explicar quem era o ser, né? Mas daí ela entrou em contato comigo e falou assim: Fábio, apareceu um ser lá, a mulher viu, passou um emplasto na perna dela, foi embora, era um ser pequeno, tal. Falei assim, ó, nós trabalhamos com todos os elementais da natureza, tá? Quando vocês ativam aqui, ó, os 4 elementos, tá vendo aqui os 4 elementos, ar, água, terra e fogo, vocês estão chamando os seres elementais da natureza para trabalharem. Tá? Quando a gente ativa o elemental da terra, a gente está chamando quem? Os gnomos para trabalhar, né? Quando a gente ativa o fogo, a gente está chamando as salamandras para trabalhar. Então, é eles que vêm fazer o trabalho. Nada é nós somos apenas um canal, tá? Então, nada é feito por nós. Eu faço a mesa e acontece aquilo, não. Nada é feito por nós, mas sim por toda essa egrégora que compõe a mesa. Então, quem foi e trouxe da natureza, né? Que é lindo isso, foi um gnomo que trouxe essa energia da natureza para curar a pele, né? Era o físico, né? Era a área física que estava sendo feita dessa nossa cliente. Então, existe uma egrégora grande de seres que eu quero também falar para vocês, né? Sobre cada um deles, mas nós não vamos nos aprofundar porque são muitos seres, mas nós vamos falar de todos os seres que compõem a MRU, tá bom? Então, o processo de canalização foi dessa forma. Depois disso, eles sempre vêm, eles entram em contato. O último contato que eu tive com eles tem uns, acho que 6 ou 7 meses já, onde eu vi um insectoide. Eram 5, tá? Pleiadianos que estavam. Tinha uma energia feminina e os outros, a energia era masculina. Essa energia feminina que me levou até um quarto, e dentro desse quarto tinha um insectoide, que ele andava muito furioso dentro desse quarto e eu não entendi o porquê que estava sendo me mostrado. Mas depois foi me dito que ainda existe muita coisa que ainda vai acontecer no nosso planeta, de nível um pouco negativo ainda, que vai acontecer, e nós precisamos trabalhar para a elevação da frequência das pessoas. Quando esse episódio acontecer, nós devemos estar preparados, tá? Com a frequência lá em cima, porque ainda essa questão da pandemia passou, mas vai vir outras coisas ainda. Não tô falando isso pra, né, amedrontar ninguém, mas que a gente precisa estar aí preparado, né? Tá com a nossa frequência em alta para passar mais um momento que vai acontecer a nível planetário, que foi o último encontro que nós tivemos. Eu com esses seres, mas tá acontecendo agora outras coisas que eu acredito que é uma nova ferramenta que tá vindo aí, não é desses seres, de uma outra entidade, vamos dizer assim, que eu tô indo pro astral. Também não sei o que é, gente, mas já tô deixando aqui para vocês, né, porque vai vir à tona, não sei em quanto tempo, se é daqui 6 meses, 1 ano, não sei o tempo, mas vai vir algo novo aí que tô trazendo também do astral, com um homem, tá? Um homem mesmo, humano, mas que não tá aqui na Terra, que já ascensionou, e esse homem, ele tá me trazendo alguns conhecimentos que eu também não sei o que é. Não adianta você falar assim, ai, que conhecimento? Não sei, gente, eu não sei, porque eu vou lá, estudo, só que quando eu volto, eu não me lembro de nada. Porque fica no inconsciente guardado, porque não é para saber agora. Então, já fui 2 vezes pro astral nesse lugar, é como se fosse uma sala, uma escola, tem mais pessoas. Eu acredito que tem até turma nossa, alunos nossos aí, estudando lá também, nesse mesmo local que eu tô indo.
no astral, porque existe mais pessoas ali junto, aprendendo o que esse homem está ensinando. Então vai vir coisa nova. Eu não sei dizer o que é ainda, mas vai vir coisa diferente. Vai vir informação nova, de ferramenta para ser trabalhada, mas que eu não sei ainda o que é. Mas quando acontecer, lógico, vocês vão saber em primeira mão, com certeza, certo? Então, como se deu a canalização da mesa, esse foi o processo. Tentei dar uma resumida aqui, mas já deu 15 minutos, né? Não gosto de vídeo longo, vocês já sabem. Mas tentei resumir aqui para vocês. E depois eu vou gravar um outro vídeo também para vocês, falando de todos os seres que compõem a MRU. Tá bom, meninas? Ó, beijo e até daqui a pouco.